o medo de errar é um dos piores medos que existem. Porque por medo de errar, você já deixou de fazer muita coisa e este foi o maior erro que você cometeu. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro, estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Teixeirinha Espera, cara. Lucas Aguiar, já se apresentou, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? O que aconteceu com Wesley, gente? Falou muito, né? O outro ele falou se empolgou. besteira. Se empolgou. Mostrou os pecados dele. Ele não pagou o bolo ainda. Então ele vai ficar lá até pagar. Vocês se reuniram e tiraram ele, então. Ele tá de castigo Fizemos hoje. o complô. E aí, na voz hoje, nosso menino Wesley, inenarrável de castigo. Vocês estão vendo, né, pessoal? É só eu vir pra cá que o coração revela. Mas, gente, é um prazer inenarrável, gente. Muito bom, gente. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos de medo que te cercam. E a loucura. Já ficou com medo? Já fiquei com medo desse episódio. Você tem medo do escuro? Não. Certeza que ele tem. Eu tenho medo de ficar em casa sozinho. Brincadeira, tenho não. Tenho não, brincadeira. Tem medo de ficar sozinho? Não, vamos lá, vou perguntar de novo então. Não, seja sincero, Teixeira, seja sincero. Você tem medo de ficar sozinho? Sem Não, mentir. tô brincando. Calma, Não é deixa eu fazer- vergonha pra um homem de 19 anos. Não, é vergonha sim. Você tem medo de ficar em casa sozinho, Teixeira? Não, Cleiton, tenho não. Tá tranquilo. Tenho Não convenceu, mas Brincadeira. Tenho não, gente. Princípio Vamos da falar, verdade. vamos falar hoje sobre os tipos de medo que te cercam e a gente vai explorar um pouquinho cada um. Beleza. O medo é algo que faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Não tem como você falar assim, eu não tenho medo. Não, em algum momento você vai ter sim, ele vai acabar te paralisando se você permitir que ele te domine. Então eu quero trazer aqui esses tipos de medo para você ter mais clareza, para você identificar. Porque se você identifica o tipo de medo que está te cercando, e fica mais fácil para você trabalhar isso. Ok? Então por isso que eu separei aqui alguns. Tem mais, mas não dá para a gente falar todos, eu separei alguns. Olha só que interessante, um dos tipos de medo que as pessoas possuem. Medo de acessar ambientes. Ambientes diferentes. Repare que tem alguns ambientes que você fica paralisado, você fica estagnado, você tem medo de acessar. Quando você entra, você fica inseguro. Esse ambiente ele envolve situações também, uma palestra, uma pessoa ficar num palco ou na frente de várias pessoas. Também. É um ambiente, então exemplo, imagine que você tenha medo de falar em público e você sabe que existe uma possibilidade de você ir num determinado lugar e as pessoas te convidarem para você falar em público. Você não vai. O medo te paralisa. Medo de você frequentar o ambiente. Você quer outra coisa? Imagine que você mora em uma região e tem um lugar que você acha que é muito chique. Exemplo, você é convidado para ir até Brasília, acessar o Planalto. Forte. Ou você vai estar junto diante de uma autoridade, um governador, um prefeito. Tem gente que pode paralisar. Tem medo. Perder essa oportunidade por conta do medo. Exatamente. O medo de acessar ambientes paralisa muita gente. O que essa pessoa que possui esse medo assim, paralisante e tal tem que ter? De onde ele surge, na realidade, né? Porque olha só, de onde ele vem? Do complexo. Se você não se acha capaz de fazer parte daquele ambiente, se você acha que você não está à altura dele, se você acha que você não é digno de estar ali, ele te paralisa. O complexo potencializa esse medo a ponto de te paralisar. Você tava falando disso, eu lembrei que lá em 2018, quando eu fui fazer o coaching inteligência, eu tava indo pra lá e eu tava pensando, meu Deus, como será que vai ser lá? Acho que eu não devia ter vindo. Acho que eu não... E, eu pensei em pegar, o transporte e voltar. Não, muita gente faz isso. Mas seria o medo de se frustrar, Cleiton? Falar, Não, realmente eu não esse nasci pra isso. Esse medo de ambientes é de você não se enxergar ali. Exemplo, às vezes uma proposta de emprego. Se é uma empresa muito grande, você está começando a falar, não imagina, como é que eu vou entrar nessa empresa? Você pode fugir de uma entrevista com medo do ambiente. Então isso tem a ver com um complexo de como você se enxerga e se você consegue se enxergar fazendo parte daquilo. Que nem eu te falei, se um presidente da república te convida
E você acha, aí você começa a contar a história para você. Você fala assim, mas eu não tenho uma roupa à altura. Mas o que eu vou falar para ele? Eu não sei nem como é que eu vou me posicionar. Onde que eu coloco minha mão? Se minha mão vai ficar no bolso, se vai ficar para trás. Sabe, você entra em parafuso. O medo simplesmente te paralisa. Então existem pessoas que, de acordo com alguns ambientes, ela fica paralisada. Exemplo, vai ter uma premiação na sua empresa, você vai ter a oportunidade de falar com o presidente da empresa. Tem gente que fica paralisado. Não, nem sei. O que eu vou falar para ele? Quem não é visto não é lembrado. Mais ou menos isso. Aí a pessoa conta uma história para ela. Você chega e fala assim, ó, um exemplo, vamos pegar nosso time e fala assim, ó, gente, daqui a pouco o Thiago vai fazer uma reunião com toda a equipe. Pode ser que tenha pessoas que, meu Deus, o Thiago vai fazer reunião com a gente? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? E a pessoa trava. Entendeu? Isso é comum. O medo de frequentar alguns ambientes. Mas eu acho que até hoje eu tenho esse certo medo. Principalmente quando a reunião ela é mais... Quanto menos gente, mais eu fico... Caraca. Eu não sei se é medo ou meio apreensivo, né? Não que você vá pode fugir ser. daquilo, mas Então, mas medo... aí que tá. E se ele me Esse, perguntar algo que eu não sei? então, esse é o sentimento que você tem que identificar. Peraí, por que eu estou apreensivo? Porque se eu estou apreensivo, a chance disso se tornar um medo e me dominar É grande. a ponto de um dia chegar e falar, cara, eu não quero mais continuar. Aquilo te dominou de tal maneira que você não fica confortável, você não se sente bem, a ponto de você abrir mão daquilo, você simplesmente desistiu. Então, qual é a reflexão que eu quero que quem está nos assistindo e nos ouvindo faça? Quais são os ambientes que você já perdeu a oportunidade de frequentar porque você teve medo? Dificilmente você vai falar assim, eu não tenho nenhum ambiente que eu tenho medo. Não, tá bom, que você ficou apreensivo então, pronto, para facilitar para você. Que você ficou com receio. E aí na hora você contou uma história para você e foi lá e fez algo diferente. Isso é comum. Ambientes que te trazem medo, pânico, apreensão, insegurança, não importa. Tem uma ligação com o complexo que você carrega, com as crenças limitantes que você carrega. Entendeu? Então, exemplo, vamos supor, você vai em um ambiente, um evento, vamos dizer assim, você fica lá no fundo, com medo de sentar na frente e alguém te chamar para fazer alguma coisa. Nossa, sem circo. Eu sou assim. Desculpa. Soltei aqui do nada. É porque. É gatilho. É isso. Do nada. Circo. Tem medo Nossa, do quando eu vou palhaço? dizer- Tem que Aí, sentar lá tem atrás. medo de palhaço. Aí, ó. Medo de palhaço. Passar vergonha lá. Não, desculpa, Cleiton. Pode cortar isso aqui também. Só. Não vamos cortar não. Medinho de Foi um palhaço. gatilho. Não vamos cortar não, vai ficar. Então, Caraca. é importante. No seu caso, é um trauma, um gatilho, alguma coisa. Mas tem muita gente que não percebe e isso impede ela de crescer, de avançar. Exemplo. Ó, você quer um exemplo? Tem gente que tem medo de ir na sala do chefe, na sala do líder. Eu tenho. Aí ela precisa pedir algo, ela não vai. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer? O que ele vai fazer com você? Você entendeu? É isso. Então é você identificar quais são os ambientes que você fica paralisado para você poder se confrontar. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Por que eu não quero ir naquele ambiente? E aí você consegue destravar. Uhum. Então vamos marcar para levar o Teixeirinho no circo. Não, ó, a pior coisa que pode acontecer... Vou dar um exemplo. Ele me perguntar algo e eu vou ficar... Não sei. Você vai responder, não sei. Isso que você acabou de falar. Aí ele vai começar a duvidar das minhas habilidades. Ué, mas você não tem como você saber tudo. Sempre vai ter alguma coisa que alguém vai te perguntar e você não vai saber responder. É igual aqui. Tem coisa que você pode me perguntar e eu não vou saber responder. E aí? Eu vou falar, não sei. Ah, não, Cleiton, mas, ó... A gente já fez 100 e alguns episódios. Você nunca falou não sei. Por quê? Porque eu sempre trago temas que eu tenho experiência, maturidade para responder. Vamos supor, se eu trago... Vamos falar aqui agora sobre educação financeira. Não vou saber te responder. Mas eu vou trazer o tema? Não, porque não é a minha área. Vamos falar aqui sobre educação física. Não é a minha área. Então isso é importante. Então, aquilo que eu não domino, eu não tenho problema nem falar, olha, não tenho conhecimento. Agora, aquilo que você já conhece, por que ele perguntaria algo e você não saberia responder? Agora, a mesma coisa, você querer entrar na sala do seu chefe e falar assim, chefe, tive uma ideia sobre tecnologia. Você é especialista em tecnologia? Não.
aí sim, qual é o risco dele te perguntar e você não saber responder? Porque você quer falar de uma área que você não domina. E eu acredito que muita gente passa por isso. Quando for ir apresentar uma ideia nova pro chefe, mas já ficar com medo, apreensivo das perguntas que ele vai fazer. Por isso que é importante você ter clareza sobre a ideia. Então você teve uma ideia? Peraí, a ideia é boa? Ela é excelente. Destrincha essa ideia. Compartilhe com outras pessoas. Veja todas as variáveis antes de você apresentar. Lembrando que sempre quem está acima de você tem uma visão diferente. Então você corre sim o risco de ele fazer uma pergunta que você não saiba responder. Por isso que é importante, antes de você apresentar, você realmente ter clareza do que essa ideia, se ela é boa ou não. Ponto número 2. Medo de falar com pessoas. Já repararam? Tem gente que tem medo? Eu já tive. Como assim? Medo de falar com pessoas, tipo, um nível maior assim, pessoas relevantes. Tem muita gente que trava quando ela tem que falar com alguém que está acima dela. Isso é muito comum. E olha, isso aqui é um tipo de um trauma que você traz de um complexo, de uma ferida emocional, vamos dizer assim. Exemplo, imagine que na sua escola, um dia a professora falou com você de um jeito que ela te... Se quiser deixar no modo silencioso, Malvão, é tranquilo, tá? Tá Assim. Tá tocando aí? Não, só se não tá, atrapalhar. só tá vibrando a mesa assim. Tranquilo. Tá tranquilo. Perdão. Se não for te atrapalhar também. Mas se quiser, a gente... Não vai atrapalhar, não. Aí a gente para aqui. É de trabalho. Então vamos lá. Então vamos imaginar que na escola a professora falou com você de um jeito que você passou vergonha, que você ficou exposto, que você não sabia responder. Entendeu? O Wesley já se entregando aqui. Olhando pro cantinho da parede. Colocou você de Chapéu, castigo, olhando pro cantinho da parede. Por quê? O professor ele representa uma autoridade na sua vida. Então isso quer dizer... isso aconteceu assim, você levantou para fazer uma pergunta do nada e você teve uma resposta dura. Aquilo pode virar um gatilho. E toda vez que você está diante de alguém que você entende que é uma autoridade sobre a sua vida, você não vai conseguir ficar tranquilo, fazer a pergunta. O Wesley está se entregando ali. Fala, Wesley. Eu lembro que eu ficava bastante olhando pro cantinho da parede e os meus amiguinhos ficavam rindo de mim. Pois é. E aí isso te traz esse trauma, você fica bloqueado. Então, toda vez que você está diante, até hoje mesmo, na fase adulta, você está diante de uma autoridade, você não consegue falar com a pessoa. É como se você... É mais ou menos assim, igual o Wesley, ficou muito de castigo. Vamos supor que ele tem que falar com alguém, com uma autoridade. O medo de inconsciente que vem nele, e se ele me colocar de castigo? É como se isso acompanhasse ele até hoje. Wesley, você já tem 20 e poucos anos. Não, mas e se eu ficar de castigo ali no cantinho da parede? E é tão interessante que isso é tão forte na gente, que vamos supor, ele fala alguma coisa e fala assim, Wesley, fica ali de castigo. Sem ele perceber, pode ser que ele vai depois cair a ficha. Não, mas espera aí, já passei dessa fase. Mas o primeiro impulso é, por quê? Porque é como se aquilo estivesse se repetindo. O gatilho ele faz isso, é como se você estivesse vivendo novamente aquilo. Por isso que, repare que, exemplo, a maneira como seu pai fala com você, a sua mãe na sua criação. Quando na fase adulta você tem alguém que fala muito parecido, você acaba se comportando do mesmo jeito como você se comportava lá atrás. Então, exemplo, você batia de frente com a sua mãe quando ela falava com você um pouco mais ríspida. Um exemplo. Toda vez que alguém fala com você mais ríspido, você bate de frente, sem perceber. Porque o padrão que você carrega é o gatilho. Entendeu? Por isso tem muita gente que tem medo de falar com pessoas relevantes, pessoas que representam autoridade, pessoas que ela entende que estão em níveis acima dela. Assim como tem pessoas que quando ela olha para alguém e ela enxerga que essa pessoa está um nível abaixo do dela, muitas vezes ela trata mal. Tem isso também. Porque é o padrão que ela carrega. Tipo, ela acha que é normal tratar mal pessoas que estão abaixo. Ela não consegue entender que ela tem que respeitar todo mundo, independente da classe social, independente do nível que a pessoa esteja. Isso também é comum. Terceiro medo. Medo de se posicionar. Muita gente tem medo de se posicionar. O que é se posicionar? Dar opinião. Simplesmente você fala assim, olha, eu acho que isso deve ser feito assim, assim, assim. Fala. Não sei, Cleiton, é porque quando é pra eu dar a minha opinião, eu penso 1, 2, 3, 4, será que eu devia falar? Será que não era melhor eu ficar calado? Então, mas tem momentos que você tem que se posicionar.
Você está diante de um problema, está todo mundo quebrando a cabeça, você sabe como resolver. Tem gente que não consegue se posicionar. Depois que acaba a reunião, o Teixeira, deixa eu te falar, aquilo ali é só a gente fazer assim, assim, assim que resolve. Isso é bem interessante. E isso é tão interessante que mesmo pessoas que já cresceram, que atingiram um determinado nível, vamos dizer assim, na sua vida, quando ela está fora da bolha dela, fora do ambiente, quando ela está diante de um ambiente tem várias pessoas de outros nichos, ela não consegue se posicionar. Isso também acontece. É como se, exemplo, eu só conseguisse me posicionar aqui com vocês. Se você me tirar daqui, eu não consigo me posicionar, não consigo falar. Mas aí não tem a ver com silêncio, por exemplo? Com o quê? Com silêncio? Não. O silêncio é assim, ó. Só abra sua boca quando você tiver certeza que o que você vai falar é mais relevante que o seu silêncio. Aí sim. Exemplo, para falar uma bobeira, melhor ficar em silêncio. Só que tem momentos que sim, o que eu vou falar é relevante. Vai contribuir. Mas às vezes é relevante pra mim, Cleito, não pro nível que eu Mas tô. é isso que eu tô te falando. Quando você tem um entendimento do silêncio, você tem um entendimento do que é relevante. Você já não é conduzido pelas suas emoções. O que eu estou trazendo aqui sobre se posicionar não tem a ver com isso. Entendeu? Porque uma pessoa que ela tem entendimento do silêncio, ela já tem uma gestão emocional adiantada. Eu estou falando por trauma. Porque ela tem medo de ser repreendida, ela tem medo de chamarem a atenção dela, ela tem medo de alguém começar a rir. Exemplo, medo de falar em público. Medo de falar em público, a maioria começa na escola. O professor faz uma pergunta, você não sabe responder, seus amiguinhos começam a rir. Você quer um exemplo que você fez com o Wesley no episódio passado? Que? Você expôs ele. Verdade. Que eu falei. Porque ele falou uma palavra errada, na hora você começou a rir. Uhum. Isso acontece na escola. Desculpa, Wesley. Se você olhar o vídeo, você vai ver que ele ficou meio assim. Por quê? É como se voltasse lá na época de escola. Por isso que muita gente tem medo de se posicionar. E se eu falar uma palavra errada e alguém começa a rir? Isso acontece. Uhum. Entendeu? Então, por um trauma que você traz, você acaba não conseguindo se posicionar, mesmo num momento que você tem certeza que o que você vai falar ia contribuir com o cenário. Uma volta rindo do Wesley também. Vocês estão vendo, né, pessoal? Não é Essa fácil. dupla aí tá demais. Próximo episódio, você tira um deles e Pode volta pra deixar. cá. Acho que o Ramon vai voltar isso. Aí é loucura. É loucura, mano. Aí- É Ô, loucura. Cleiton, e você já passou por alguma coisa que você identificou? Por exemplo, isso teve a ver com a minha infância? Já, esses dias eu estava lembrando disso. Então, exemplo, eu tenho o raciocínio rápido pelo meu perfil, isso desde criança. Então, exemplo, eu evito brincar com as pessoas porque eu acabo sendo criativo com brincadeiras. Então, você vai perceber que eu só brinco com pessoas íntimas mesmo. Só você vê nos bastidores aqui com pessoas muito próximas. Eu lembro que no prezinho, eu estava na primeira, como que chama o prezinho? Pré-1. Perdão. E aí passou uma senhora da limpeza, e aí eu falei assim, olha, ela parece com um personagem, e falei o nome do personagem. Vixe. E aí, alguns assim na sala começaram a rir. Aí uma menina do nada falou assim, você falou assim, eu vou contar pra ela. Cara, eu entrei em pânico. Caraca, eu tinha Devia muito ter medo uns- disso também. Uns 4 anos. Caraca, Cleiton. Eu entrei em pânico. Aí, tipo assim, a menina saiu, aí os outros... É mesmo, vai falar. E todo mundo foi correndo pra contar pra senhora que trabalhava na escola que eu tinha falado, tinha ligado ela àquele personagem. Cara, antes dela chegar, eu já tava chorando. Desespero. Pensa, uma criança de 4, 5 anos, um desespero. Caraca. E aí, ela veio, e quando ela veio, você falou isso de mim e tal, cara, me deu o maior esporro. Tipo assim, ela também não tinha inteligência emocional nenhuma, nem tinha noção do que Uma ela estava fazendo com criança. uma criança. Eu tinha 4 anos e ela falou um monte. Eu lembro que eu chorei muito na sala. Ali eu fiquei exposto. Aquilo ali potencializou muito a minha introversão, por causa daquela exposição, da maneira como foi feita. Então é tipo assim, cara, eu não sabia onde enfiar a cara. Aquilo ali perdeu a graça para mim. Eu gostava muito de ir para a escola, mas perdeu para mim todo sentido aquilo ali. Dali em diante, potencializou muito. Igual, eu já era introvertido com o nascimento da minha irmã, porque eu era irmão mais velho e tal, mas ali tipo potencializa. Então, nos ambientes, de maneira inconsciente, assim, cara, não vou falar nada para ele, porque depois ele vai falar, vai sobrar para mim. Então, isso me travou por muitos anos. Porque é uma ferida, uma crença, por isso que eu falei, medo de se posicionar.
inconscientemente. Eu não falava quando eu chegava assim em reuniões, até eu desenvolver inteligência emocional, eu não falava em reunião, não. Mas você lembrou dessa época de 4 anos? O que fez você lembrar? Esses dias eu parei e eu lembrei desse episódio. E eu comecei a calcular o impacto que ele trouxe na minha vida. Eu lembrei que nas reuniões eu não me posicionava. Pra nada, nem assim, sabe? Exemplo, eu via coisas, isso aqui é assim, assim, assim. Não falava. Porque o medo da pessoa falar e novamente ficar exposto. Isso é inconsciente. Então, todo bloqueio que uma pessoa tem, é importante ela parar e analisar, Identificar. Porque este episódio, tanto que é muito fácil. As memórias que você tem, elas significam alguma coisa na sua vida. Igual, eu lembro desse dia, cara, o lugar que eu estava sentado na mesa, de onde a pessoa veio, como se eu lembrasse do rosto da menina que falou. Depois eu chorando, olhando, eu lembro que a professora chegou. Claro que a professora falou com mais jeito comigo, né, com muito mais amor, mas eu lembro assim, eu baixava a cabeça, olhava assim, tipo, todo mundo olhando para mim, a exposição. Por quê? Porque essa é uma memória negativa, um gatilho. Não é uma memória boa. Então isso trouxe um impacto onde ela potencializa a minha introversão e depois em outras situações eu não conseguia compartilhar com medo de ficar exposto de novo em público. A maioria das pessoas que tem medo de falar em público são situações como essa. Como que a gente diferencia a timidez da crença? Uma pessoa que ela é tímida, ela não fala em público. Não consegue, ela vai travar. Mas uma pessoa que tem crença também. Não, uma pessoa que é introvertida é diferente. Ela até consegue falar, mas ela não quer. Uma pessoa que é tímida, ela não consegue. Mas ela não aprende a lidar com a timidez dela? É que as pessoas confundem a timidez da introversão. A maioria são introvertidas, não são tímidas. A pessoa que realmente é tímida, ela chega... Primeira coisa, a pessoa tímida, pode ver. Ela põe as mãos assim, ela baixa a cabeça, ela fica vermelha, ela muda. Uma pessoa introvertida, ela não fica assim, ela fala assim, não quero, obrigado, tal. O tímido não. Você vê no corpo dele. Trava. Fica vermelho, fica aqueles... Sobe a veia, assim, sabe? A pessoa... Se transforma. É como se ela quisesse sumir. Você vê que ela encolhe, assim, ó, o corpo dela, a expressão corporal. Entendeu? O introvertido não, ele vai ficar ali atrás, ó, escondido. Ele, não, obrigado, tal. O tímido não consegue nem falar nada, ele trava na hora. Você vê que a pessoa está passando mal. Como entendeu? Que a gente consegue trabalhar isso nos nossos liderados? É dando desafios para ele? Não, é você mostrando que ele é capaz, mostrando que aquilo é um bloqueio, que está impedindo ele. Só que assim, a pessoa tem medo de falar em público. Você não vai pôr ela para falar para 100 pessoas. E se ela senta aqui com ela e começa a conversar. Daqui a pouco coloca mais um aqui. Ó. Agora já somos 2, 3, 4, 5. E isso vai acontecer naturalmente. Como que eu quebrei esse bloqueio? Foi assim. Eu comecei a falar para minha equipe. Uma equipe fechada, eu colocava 5 pessoas. Então depois eu comecei a fazer reunião com todo o time. Depois comecei a me apresentar para treinamentos. E aí foi. Entendeu? Mas não adianta você querer quebrar de uma vez, que para a pessoa é muito difícil. Mas vai aos poucos. Vai treinando. Entendeu? Outro tipo de medo de ser rejeitado. Muito comum nas pessoas. O medo da rejeição te impede de fazer muita coisa. Medo de você ser reprovado. Das pessoas não aprovarem aquilo que você falou, aquilo que você fez. A maioria das decisões que as pessoas não tomam é com medo de ser rejeitado. De não aprovar a ideia que ela teve. Pode ver, ó, quantas ideias vocês têm? Eu não vou falar não. E se falarem que a ideia não é boa? Melhor ficar quieto. É isso. Então, o problema é que, às vezes, a sua ideia, ela não vai ser 100% como você falou, mas através dela, a gente teve o start para fazer algo positivo. Repare, quantas coisas boas nós fizemos aqui, dentro do Instituto, onde surgiu de uma ideia que era num formato e a gente foi aprimorando e virou outra coisa. Mas teve o start. Projetos, né? Quantas vezes você estava num ambiente que você pensou em algo, não falou, alguém falou no seu lugar e levou o mérito? O que você acha disso, Cleiton? Se você vê, tipo, aqui, ó, a gente tá numa reunião aqui, aí eu dou uma ideia. Aí o Malvão vai apresentar essa ideia e ele vai ganhar um mérito. O que você pensa sobre isso? Não tem problema, líder? porque a essência ele não tem. Então, exemplo, você teve uma ideia, a ideia ela surgiu na sua cabeça, você compartilhou com ele, ele roubou. É isso que você está falando, né? Isso. Ele roubou, ele só vai conseguir apresentar até um certo ponto, porque a essência ele não tem, ela não surgiu na cabeça dele.
O que ele pode fazer é aprimorar, mas aí já não é mais a sua ideia. Ele pegou a sua ideia e aprimorou. E aí ele vai trazer ela diferente. Entendeu? Mas pode dar certo. Mas assim, ó, o líder, que ele tem uma sensibilidade, que ele observa a equipe, ele conhece a equipe. Uhum. Que ele sabe se ele tem capacidade de ter feito aquilo ou não. Entendeu? Assim como ele sabe que porque ele anda com você, tem muita coisa que vem de você, não tá nele. Tanto que quando você começa a pedir para ele fazer, ele não sabe, ele vai te chamar para você ajudar ele. Só que tem uma coisa, a ousadia dele ajuda ele também. Não adianta nada, você tem ideias e você não quer desenvolver, você não quer trabalhar suas emoções, você não quer colocar em prática isso, você vai ficar sempre tendo ideias para que outras pessoas levem o mérito. Porque a hora que pergunta, ué, você quer falar alguma coisa? Não, não quero falar nada. Tudo bem então, continue aí, ele vai continuar levando mérito. Tem isso também. Mas o líder, ele tem que intervir nessa situação? Ó, tipo, Malvão, eu vi que você falou a ideia como se fosse sua, mas na verdade não é isso. O que o líder tem que fazer? Eu geralmente eu não confronto. Se eu percebo que um tá roubando a ideia, eu não vou confrontar. Porque primeiro eu não tenho como provar. Uhum. Vai ficar ele falando assim, não, a ideia foi minha, e vai ficar você do outro lado falando, a ideia foi minha. Como é que eu vou provar? Mas aí é um falando a verdade e o outro Então, mas qual dos dois está falando a verdade? Ah, Como que eu provo? tá Então tudo certo. aquilo que você não tem como provar, não adianta você querer entrar no conflito. Uhum. O tempo é a melhor resposta. Por quê? Ele só vai até um certo ponto, já que a ideia não foi dele. Ele não vai saber fazer tudo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que te chamar para ajudar. Ele vai ter que admitir que realmente Roubou. ele roubou, vamos dizer assim. Então, com relação a isso, eu sempre fui muito tranquilo, porque o tempo é a melhor resposta para muita coisa. Uma mentira, ela não se sustenta por muito tempo. Chega uma hora que você dá uma escorregada, você cai em contradição, você não consegue manter aquilo, entendeu? É quando a verdade vem à tona. Beleza. E o último medo que eu anotei aqui, o medo de errar. O medo de errar é um dos piores medos que existem. Porque por medo de errar, você já deixou de fazer muita coisa e esse foi o maior erro que você cometeu. Quantas ideias, quantas decisões você precisa tomar e o medo de errar te impediu de tomar aquela decisão ou te impediu de fazer aquilo com medo de cometer aquele erro e você nunca percebeu que esse foi o maior erro que você cometeu na sua vida. O medo te bloqueou, te paralisou e você não fez o que deveria ter sido feito com medo de cometer um erro e cometeu o maior erro da sua vida, o de não ter feito, de não ter decidido. Mesmo quando você faz algo, Cleito, e erra lá na frente, isso não é tão errado. O que é pior? Você cometer um erro ou você não tomar a decisão? Cometeu erro. Depende. Pelo menos você tentou. Tentar não existe. Pelo menos você arriscou. Tentando manipular agora. O pior é você não tomar a decisão. Esse é o maior erro que você cometeu. Você tomou uma decisão, você errou lá na frente, você aprendeu. Mas, Isso é positivo. mas- Agora, não ter tomado a decisão, Você não sabe se ia dar certo ou você não. não sabe se vai dar certo ou não. Por isso que eu Mas- falo. Vamos lá, peraí. Você tem que ter coerência, você tem que ter prudência. Não é para você sair fazendo tudo. Mas quantas coisas você já deixou de fazer com medo de errar? E isso está te deixando estagnado na fase de vida que você está. O medo de errar te impede de tomar uma decisão e essa é a decisão mais errada que você tomou, a de não ter feito. Algo que tem me ajudado muito nisso, porque eu tenho, acho que eu tenho muito esse medo, assim, mas o que tem me ajudado é pensar que se eu errar, pelo menos eu errei em algo novo. Como é que eu faço para diminuir o impacto do erro? Eu vou buscar os conselheiros, eu vou falar com os meus mentores, eu vou compartilhar a ideia. O problema é quando você sai executando sem perguntar a opinião das pessoas. Aí sim, o impacto vai ser grande. Mas se você pensou em fazer algo e você saiu compartilhando, a chance de você errar diminui. Igual o Teixeirinha, vira e mexe, ele tive uma ideia assim, assim, assim. O que você acha? Ó, eu acho que tem que ser assim. E aí ele toma a decisão. Mas imagine se ele teve uma ideia, não faz nada. É o maior erro que ele comete. Nunca vai saber se aquilo era bom ou não, se ia dar certo ou não. Sim. Entendeu? Então, o medo de errar faz você cometer o maior erro que existe, que é o de não tomar uma decisão, que é o de não ter uma atitude, que é o de não fazer alguma coisa. Isso é importante.
Ficou mais claro? Sim. Sim. Qual desses medos que vocês mais se identificaram? Acho que o último agora. Tem medo de errar? Medo de errar. Medo de errar. Também. Então, Forte time cuidado. inteiro com esse Aqui medo. é assim, um fala uma coisa, todo mundo Não, vai. mas o meu medo é de errar. Nessa de você ter medo de errar, você pode estar cometendo o maior erro. Porque eu sinto que aqui no Instituto, tudo é muito grande, sabe? Então, se você errar, não vai ser numa coisa... Tudo é muito intenso. Isso. Exatamente. Por isso que você tem que ter essa clareza do que você faz, da responsabilidade que você tem. Uma coisa é você errar com 1.000 seguidores. Outra coisa é você errar com 1 milhão de seguidores. O impacto é muito maior. E aí isso aumenta a sua responsabilidade. É tipo o Moisés, né? Exatamente. O erro básico, só que com Mas se muito- você olhar, ele estava atento ao que Deus estava direcionando. A gente pode trazer que ali talvez, tomado pelas suas emoções, ele não se policiou no que Deus falou? Sim. Mas olha o quanto a vida de Moisés era difícil também. A todo momento o povo dava trabalho, pressão, questionava Deus fazendo todos os milagres que estava fazendo e o povo questionando, entendeu? Ah, mas olha o nível que ele tava, né? Não? É a responsabilidade dele. Mas aí que tá. dá um pouco. Quando você pega Moisés, emocionalmente, Moisés não era um exemplo de Liderança. inteligência emocional, vamos dizer assim. Ele tinha vários complexos. Uhum. Quando ele fala que a fala dele, ele tinha dificuldade ao falar, alguns teólogos dizem que ele era gago. Para ele falar isso para Deus é porque realmente a fala dele trazia algum impacto. Outra coisa, ele foi criado longe dos pais, ele foi criado como um bastardo, vamos dizer assim. Você imagine a adolescência dele, quanto as pessoas não tiravam sarro dele, ou julgavam ele, ou desprezavam, rejeitavam ele. Aí ele vai, sai do Egito, vai para o seu povo, chega lá, novamente ele é rejeitado. Por isso que quando Deus chama ele luta para não aceitar. Fala, não quero, imagina. Ou nada, cheio de problema esse pessoal aí, já me rejeitaram, já fui expulso, já isso e aquilo. É a última coisa que ele queria, ele só queria continuar cuidando das ovelhinhas dele. Uhum. Mas tinha um propósito. E pra você ver, se você pregar para Moisés o que Deus pediu para ele não fazia sentido, e ele não queria fazer. Mas, por quê? Fazia parte do propósito dele, e no final, o nome de Deus seria glorificado. Então, quando você pega a história dele, por isso que lá na frente, Deus falou uma coisa e ele fez outra. Talvez tomado pela emoção, não se atentou e acabou se perdendo ali. Dúvidas? Nothing. Gente, pega esse link, compartilhe nos grupos de família, porque essa questão do medo envolve muita gente. Isso aqui é um episódio para você assistir em família, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, Com seu time. com o seu time, para você poder depois conversar e refletir. Link na descrição, livro O Poder do Recomeço, o Wesley já estava olhando ali para mim. 7 passos para você recomeçar da maneira certa. Tem um QR Code, você tem acesso a um webinário gratuito, exclusivo para quem adquirir o livro. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.